Olá, seja bem-vindo a mais uma mensagem de sabedoria. Eu me chamo Alcindo Neto, sou pregador do Evangelho e eu criei esse canal com o único propósito: levar até você uma mensagem simples e prática do Evangelho que funciona, que dá certo há mais de 2000 anos e que tem sido a direção para os nossos passos aqui nessa terra. E eu quero hoje, com o tema dessa mensagem, falar com você, diretamente com você que está me ouvindo, sobre esperar com paciência. Sabe, muitas vezes é difícil a gente esperar. Quantas vezes você já esteve em situações que a sua paciência foi testada ao limite? Ou quantas vezes você já orou a Deus e falou: Senhor, me dá paciência para aguentar essa pessoa, esse ambiente, esse processo? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. E eu gostaria, se você ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho, porque semanalmente nós criamos conteúdos para levar uma mensagem poderosa de ajuda, de transformação através da palavra de Deus. E se você sentir no teu coração de abençoar outras pessoas, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, enviando o link aqui que está abaixo da tela para os grupos de WhatsApp, para outras mídias, para os stories, para chamar mais pessoas para assistirem essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, especialmente porque o nosso Deus, a quem nós servimos, é um Deus que trabalha na espera. Ele poderia, e por muitas vezes eu já fiz esse questionamento a Deus, e talvez você que está me ouvindo já tenha feito também, sobre: Deus, se o Senhor apenas estalasse o dedo, tudo se resolveria. Esse problema que eu estou passando, um simples estalar de dedo seu, tudo se resolve. Mas por que o Senhor não faz assim? Sabe, a gente precisa entender que quando Davi ele compõe o Salmo de número 40, lá no versículo 1 ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar com paciência é a chave para você viver as heranças que Deus prometeu para você nessa terra. Porque entenda, você caminhar com fé é necessário. A Bíblia deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa ter fé. Mas a fé por si só, ela não vai te gerar frutos necessários ou colheitas necessárias sem o tempo para isso. Porque a palavra também diz que primeiro você lança a semente, ela germina, depois cresce a espiga e depois o grão cheio na espiga. Existe um processo, um tempo a se passar para que o fruto amadureça e a gente possa colher. E nós também passamos pelo mesmo processo. Então, ou seja, a fé e a paciência, ela caminham de mãos dadas para que você possa acessar a herança que Deus tem, a promessa que Deus tem para mim e para a sua vida. Olha que interessante também, quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, ele diz assim que: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Aqui Paulo está dizendo que mesmo que a pessoa seja herdeira de um trono, de uma riqueza imensurável, se ela ainda for menor de idade, ou seja, se ela ainda não tiver condições de ser responsável, ter maturidade, preparação para lidar com toda essa riqueza, ela não difere de um escravo que não tem direito a nada. Então, ou seja, Deus ele deixa claro para nós que para a gente acessar as coisas que Ele tem preparado, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso, é o dono do ouro e da prata. Por mais que nós queiramos ter um carro novo, uma casa nova, ter muitos bens e condições de poder transbordar e ajudar, Ele sabe o tempo certo disso. Se nós não estivermos preparados para lidar com tudo isso, a gente pode se precipitar. E a pergunta que eu deixo para você nesse momento é: por que Deus, ele muitas vezes fala com antecedência a promessa que ele quer cumprir na nossa vida, só que ele não explica como que vai passar pelo processo? Por que Deus fala há tanto tempo antes sobre as promessas que ele tem para nós? Senhor, por que o Senhor lá atrás falou aquilo para mim, me prometeu aquilo, me deu essa palavra, mas o tempo está passando e as coisas parecem que não estão acontecendo? Ou parece que o que era para estar melhorando aos meus olhos naturais, eu só vejo que está piorando. Entenda que nós temos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por isso.
Lembra quando Deus fala com Abraão, ele já com seus 75 anos de idade: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai que no caminho eu te falo. Ele leva Ló, depois se separa de Ló, Deus volta a falar com ele e fala: olha para essa terra à sua volta, direita, esquerda, norte e sul, é ela que eu dei para você como herança, e a sua descendência será maior do que as estrelas do céu, mais que os grãos de areia da terra. Só que Abraão não tinha filhos ainda. Sara não podia gerar, ela já estava idosa. Então passam-se 25 anos até Abraão experimentar o nascimento de Isaac. Porém, Isaac nasce, passa-se o tempo, Deus pede Isaac para que seja sacrificado. Abraão, por fé, ele entende que havia uma promessa sobre ele. Então, mesmo sabendo que o pedido de Deus muitas vezes assusta, é confuso, e eu quero que você entenda isso, que nesse processo de maturidade nosso, a gente vai ter momentos onde Deus vai pedir coisas para nós ou vai colocar a gente em situações que a gente não vai entender, vai parecer totalmente confuso. Só que Deus sabe o nosso futuro, Ele escreveu os nossos dias, Ele sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Em Jeremias 29:11 vai dizer que os planos dele são de paz, são de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então, ou seja, a promessa ela não pode estar presa ao teu passado de frustração, nem a um futuro de preocupação. Elas têm que estar vivendo no hoje, no agora, e deixando com que Deus conduza em cada passo e cada situação a preparação necessária para você vivê-la. E aí a gente entende que quando Isaac vai para ser sacrificado, no último momento o anjo para Abraão, prova a fé dele, eles saem dali, só que se passam 40 anos para que Isaac se case. E quando Isaac casa, coincidentemente a esposa de Isaac, ela não pode gerar. E ali a Bíblia diz em Gênesis 25 que Isaac ora insistentemente ao Senhor para que ele conceda filhos. Lembre-se, a promessa que estava sobre Abraão é que ele seria pai de multidões, haveria uma descendência maior do que as estrelas do céu. Porque 20 anos se passaram, quando Isaac estava com 60 anos de idade, é que vem os gêmeos, não vem um, vem dois de uma vez, Esaú e Jacó. A descendência começa a acontecer e o restante da história você já sabe. Então, ou seja, foram 85 anos de espera para que o filho de Abraão, Isaac, gerasse os filhos dele, que era Esaú e Jacó, e sucessivamente a descendência. Então, entenda isso, que todo o processo que Deus vai te colocar para que você amadureça, para que você desenvolva essa paciência, ela é necessário. É menos tempo Deus te usando e mais tempo Ele te preparando. Luciano Subirá, ele diz que entre o tempo da promessa e o cumprimento, esse intervalo que há da promessa e o cumprimento, é onde Deus trabalha mais aqui dentro do que aqui fora. É quando Ele começa a mexer mais com as questões internas nossas do que a mudança externa. E aí eu quero que você entenda ao exemplo de José do Egito. Você conhece essa história. José, ele é vendido pelos irmãos, ainda jovem, e ele passa de escravo, vai para a casa de Potifar, Deus prospera ele, abençoa ele. De repente, a mulher de Potifar se levanta contra ele, injustiça, ele leva ele para a cadeia, e lá ele fica preso, mas também administrando dentro do cárcere, ali dentro da prisão. Ali ele tem a experiência de revelar o sonho, traduzir, interpretar o sonho de dois serviçais do rei, do faraó, o copeiro e o padeiro. Ele diz para o copeiro: olha, você vai voltar a servir o faraó normalmente. E para o padeiro: olha, para você já era, você vai morrer. E aí ele fala para o copeiro: quando você voltar a servir o faraó, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, pelo que eu fiz, eu te dei a interpretação do sonho. Só que a Bíblia vai dizer que José, ele lamenta, ele fala: olha, porque eu fui injustiçado. Estou usando as minhas palavras aqui, mas está escrito em Gênesis 40. Eu fui injustiçado, porque eu fui vendido pelos meus irmãos, fui traído por eles. Depois a mulher de Potifar se levantou contra mim. Sabe, José não fez nada de errado, mas injustiças se levantaram contra ele. E a Bíblia vai dizer que o copeiro voltou a servir o faraó, mas ele se esqueceu de José. 2 anos se passaram até que Faraó tem aquele sonho que perturba ele, e aí o copeiro se lembra, fala: meu senhor, tem um homem que está na prisão, que tem o poder de interpretações porque ele revelou o meu sonho. E aí você já sabe qual que é a história. A questão é, por que que nesse processo de maturidade Deus permite muitas vezes que injustiças aconteçam na nossa vida? Por que que a gente passa por dores e situações ao longo dessa maturidade, desse tempo, dessa espera,
e que a gente não entende o porquê está passando, mas por que é necessário. Sabe, uma coisa que eu preciso que você entenda, que todas as vezes que nós estivermos feridos, machucados, ressentidos com algo que nos aconteceu no passado, Deus não pode nos promover para um próximo nível. É necessário a gente passar pela dor para que a gente seja amadurecido, forjado, crie uma resistência, porque a Bíblia deixa claro, nós viveremos aflições nessa terra. Pessoas próximas de nós, muitas vezes parentes, pessoas que você ama e que você achava que iriam te apoiar, que iriam te ajudar, muitas vezes vão ser as pessoas que mais vão te acusar. Só que para você ser promovido, você não pode estar com o coração ferido. É necessário você estar fortalecido, amadurecido para ser promovido. Então, ou seja, quem é ferido, quem está machucado ao longo do processo, se for promovido nesse tempo que muitas vezes a pessoa pede para que aconteça, se você acelerar esse processo enquanto você está num processo de amadurecimento, você pode, quando estiver com poder ou com autoridade, ferir quem te feriu, acabar sangrando na vida de outras pessoas. É o processo da lagarta para se tornar borboleta, em que ela tem que passar pelo casulo, e a dificuldade de romper o casulo, de fazer a força necessária para romper aquela casca e ela deixar de ser uma lagarta para se tornar uma borboleta, é o processo necessário que não pode ser abortado, não pode ser facilitado. E aqui eu quero que você entenda que todas as vezes que alguém tentar te ajudar a sair do processo que Deus te colocou para te amadurecer, ela mais vai te atrapalhar do que facilitar. Assim como você que está vendo pessoas próximas de você passando por processos que Deus colocou na vida dela para que ela amadureça, se você tentar interferir nisso, você pode prejudicá-la ao invés de ajudá-la. Então entenda que muitas vezes o facilitador não é aquele que vem para deixar a coisa mais leve, mas vem para mostrar para a pessoa que é necessário passar pelo processo pesado para que se cumpra aquilo que Deus quer na vida dela. É importantíssimo a gente entender que esse processo de maturidade mexe com a gente, e se a gente tentar acelerar esse processo com a nossa mão, do nosso jeito, nós podemos retardar aquilo que Deus está fazendo. Vou repetir isso para ficar claro para você. Quando você tenta acelerar, e aqui eu não estou dizendo que não há uma aceleração, prova disso é Neemias na Bíblia também. Quando Deus dá para ele esse desejo no coração de restaurar os muros de Jerusalém, os portões, ele em 52 dias, com todo aquele povo, consegue fazer uma restauração completa. Hoje, se a gente for fazer isso no tempo atual, duraria no mínimo 1 ano e meio para ser construído, com todo o recurso tecnológico que a gente tem. Mas naquele tempo, 52 dias foi feito. Então houve uma aceleração, mas é da parte de Deus e não da nossa parte. Agora, quando nós tentamos acelerar, a gente pode retardar. E aí eu lembro a você o exemplo de Moisés. Em Gênesis capítulo 15, Abraão recebe uma palavra de Deus dizendo: Abraão, a sua descendência será escrava, ficará escrava por 400 anos preso, mas depois peregrinará no deserto para alcançar a terra prometida que eu te prometi para o teu povo. E ali Deus deixa claro que haveria um tempo cronológico para acontecer, 400 anos, mas havia um tempo que a gente fala que é o Kairos, que é o tempo do cumprimento da estação profética, o nascimento do libertador que era Moisés. O que é interessante é que o tempo passa, e lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 40 e 41, vai dizer que 430 anos depois o povo foi liberto. Mas por que não aconteceu com 400 anos, conforme Deus havia dito para Abraão? Porque eu quero te lembrar que Moisés, quando estava com seus 40 anos de idade, ele um dia sai do palácio e percebe que um egípcio está perturbando, maltratando, ferindo um hebreu. Ele está indo visitar os irmãos dele, né? Moisés está indo visitar. E ele toma a decisão de matar, de separar aquela briga e matar esse egípcio. E por que ele faz isso? Porque ele entende que ele foi chamado para algo diferente. Moisés já tinha 40 anos de idade. Ele já tinha um entendimento de que ele era hebreu, ele não era egípcio, que ele foi lançado ao mar, que tudo aquilo aconteceu, todo aquele processo aconteceu para que ele fosse salvo, ele não fosse morto como os outros morreram. Então tinha algo diferente com ele. Só que ele achava que ele estava pronto para cumprir aquilo que ele foi chamado. O problema é que o ano que ele toma a decisão, com 40 anos de idade, faltava ainda 10 anos para o cumprimento dos 400 anos que Deus havia dito. Ou seja, 10 anos antes,
Moisés tomou a decisão de libertar o primeiro hebreu, matando aquele egípcio. Qual que foi o problema? Ele criou uma perseguição de Faraó contra ele, Faraó queria matá-lo, e ele teve que fugir para o deserto. E aí ele fica mais 40 anos no deserto. Ou seja, 430 anos se passam, ele já está com 80 anos de idade, né, do tempo ali, da idade dele. E aí com 80 anos, Deus aparece na sarça ardente e diz: Moisés, agora que os que te perseguiam morreram, vamos retomar o plano, você vai lá libertar o povo. Ou seja, teve que retardar 30 anos do que era para acontecer com 400, teve que ser 430 anos para que pudesse se cumprir o plano de Deus. Porque Moisés tentou acelerar o processo, ele quis fazer antes do tempo. Então, a mensagem que eu deixo para você hoje aqui: por que Deus ele anuncia com antecedência as promessas que ele tem para a nossa vida? Por que ele fala com muito tempo antes aquilo que ele vai fazer? Porque ele poderia fazer por conta própria. Só que Deus, o nosso Deus, é um Deus coletivo. Ele quer que a gente participe da obra. Ele quer que a gente coopere, não que a gente interfira, não que a gente atrapalhe, não que a gente ponha o nosso bedelho. Então entenda que muitas vezes ele quer, nesse processo, nos dar a palavra, a promessa, para a gente saber, lá na frente vai acontecer isso com você. Mas agora, deixa eu trabalhar junto com você, em você, através de você. Não queira que as coisas se resolvam no estalar de dedos, porque não é assim a pedagogia de Deus. É necessário todo esse processo, nessa coletividade de Deus trabalhando dentro de você e através de você na vida de outros, para que o processo aconteça e você esteja preparado para viver o cumprimento daquilo que Ele tem para a sua vida. Eu quero deixar essa mensagem para o teu coração e entenda que a gente precisa se abandonar nos braços do Pai. Por mais difícil que esteja a tua situação, e aqui eu falo diretamente para você que está passando por processos difíceis na sua vida, eu consigo te entender porque eu estou passando por isso também. Faz parte de todas as pessoas que querem viver grandes promessas e o cumprimento delas que Deus fez para a vida delas. Mas que você precisa entender e acreditar que o plano de Deus é melhor do que o nosso. A palavra dele diz isso. E quanto mais a gente se entrega, se abandona aos braços dele, confia plenamente no que ele está fazendo, ainda que os nossos olhos naturais não vejam, por fé, você pode acreditar e esperar com paciência que o processo vai te amadurecer e no tempo certo, na hora certa e no lugar certo, Deus vai te usar, Deus vai cumprir aquilo que ele te prometeu e você verá o que a palavra diz, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de nenhum homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus te abençoe.